Então, boa tarde a todos. Essa é a nossa primeira aula da disciplina de bromatologia, do curso de agronomia da UERGS em Três Passos. E, primeiramente, nós vamos, então, passar um vídeo institucional de boas-vindas, né? Para que todos possam receber essa mensagem aí. Só me deem ok se vocês estão vendo o vídeo. Olá, tudo bem? Já faz tempo. A gente sabe que deu saudade de colegas, professores e professoras, da unidade, da sala de aula. É verdade que não foi um período fácil com essa pandemia. Tivemos perdas, isolamento, medos, e ainda estamos convivendo com ela. Mas a vacinação trouxe-nos esperança e um ambiente mais seguro para retomarmos a nossa jornada universitária presencial. Hoje é um dia de reencontro, um dia de recomeço. E é por isso que a UERGS vibra com vocês ao preencherem de vida cada espaço seu. Será necessário apresentar o comprovante de vacinação, usar máscara facial e álcool gel na UERGS. Mas, com esses cuidados, nós vamos poder aproveitar tudo que somente um olho no olho e a experiência compartilhada pode nos dar. Recebam as boas-vindas da pró-reitora de ensino da UERGS, professora Rochelle Santayana. Oi, pessoal, me chamo Rochelle, sou atual pró-reitora de ensino da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Venho por meio deste vídeo desejar as boas-vindas a todos e todas, acadêmicos, acadêmicas, nosso quadro técnico, nosso quadro docente, né, para esse retorno de 2022, de uma forma híbrida, as aulas começando no dia 7, teremos aulas presenciais, teremos aulas ainda utilizando as plataformas, com o nosso módulo institucional, mas enfim, as nossas formaturas também já estão ocorrendo dentro de uma presencialidade, o que é muito bom, significativo, já que é um ato final da participação do estudante dentro da graduação, a finalização das suas atividades. E quero, então, aproveitar e externar a alegria, né, de estarmos recomeçando mais um semestre da universidade. Março traz duas oportunidades para quem é estudante de graduação. Agora, em março, a ProEnt tem dois editais bem importantes para os nossos estudantes. Um é o ProDicência, né, que é um edital de auxílio acadêmico, né, para os nossos alunos e alunas hipossuficientes. E o outro é o nosso edital de doação de computadores para os estudantes. Então, fiquem atentos que logo serão publicados. Gostou da novidade? Então acompanhe a UERGS no site e nas redes sociais para saber como participar. Aproveite também para conhecer um pouco mais sobre a universidade nesses canais. Além deste semestre ser especial por estarmos retornando às aulas presenciais, também é a estreia da unidade Porto Alegre no Campo Central, onde a reitoria ainda se prepara fisicamente para receber a sua equipe profissional. No total, a UERGS tem 23 unidades distribuídas em 7 campi regionais, presentes em 20 áreas de conselhos regionais de desenvolvimento, chamados de CORES, congregando atividades de ensino, pesquisa e extensão. A UERGS está comprometida com uma formação humana integral de qualidade que possa ser protagonista no desenvolvimento social e econômico sustentável das comunidades em que se inserir. Agora, para você aproveitar tudo que a UERGS tem para oferecer, a Rochelle vai relembrar alguns cuidados necessários. E mesmo com esse retorno um pouco mais presencial, continuemos a nos cuidar, a nos proteger, a manter todos os cuidados e protocolos necessários dentro da pandemia que ainda não nos deixou, né? Externar um agradecimento a toda a comunidade da UERGS que tem se desafiado e tem conseguido superar todas as dificuldades e desafios que a pandemia nos imputou ao longo de 2 anos.
e desejar que 2022, então, seja um ano mais tranquilo, seja um ano produtivo, mas seja também um ano de retorno à alegria de podermos, de forma mais presencial, estar com os nossos pares, colegas, estudantes, colegas funcionários. Então, é esse o meu desejo, né? A Proença está à disposição para qualquer dúvida, qualquer questão que tenham, pode entrar em contato conosco. E fico aqui, então, minhas boas-vindas e um bom retorno do semestre da universidade. Então, esse aí foi o vídeo, né, das boas-vindas. Eu vou projetar agora, então, o nosso plano de ensino e vamos fazer alguns combinados. Tá aparecendo o plano de ensino aí, gente? Sim. Sim. Ok. Então, aqui a ementa vai falar o quê? Conceito e importância da bromatologia, estudo e composição analítica dos alimentos, umidade, proteína, extrato etéreo, cinza, fibra alimentar e carboidratos, alterações dos alimentos provocadas tanto por microbiologia, com fatores microbiológicos ou físico-químicos, química dos constituintes alimentares, o controle de qualidade de alimentos, micro de alimentos e análise sensorial de alimentos, isso tudo, então, baseado nas legislações e fiscalizações, né, que existem aí no país, tá? Então, nessa disciplina, nós vamos aprender como que se mede a umidade do alimento, né, a proteína, o carboidrato, o lipídio, que nós vimos, né, na bioquímica. Então, nós vamos pegar as amostras, né, de alimentos e vamos fazer, né, essas análises aí. Então, hoje é uma aula introdutória, né, que nós vamos, então, trabalhar alguns aspectos de como que devem ser realizadas, né, essas análises, o que é importante, preparo da amostra, né, a constituição por amostragem, né, como que eu vou preparar essa amostra, né, para fazer essas análises no laboratório. Depois, então, nós vamos estudar, para começo de conversa, a água, né? A importância da água, o que é atividade de água, o que é pressão de água, né? Como que os alimentos se comportam em relação à quantidade de água entre perecíveis e não perecíveis, o que microbiologicamente vai afetar, então, também, né, esse alimento. Depois, nós vamos passar para proteínas e cinzas, lipídios e carboidratos, e por último, fibra alimentar. Então, vocês podem ver que nós temos aqui essa aula teórica, que é a próxima aula ainda remota, né? E depois, nós vamos ter mais uma aula que eu prefiro ter todos vocês em aula para a gente combinar as aulas práticas. Mas a partir aqui do dia 28, então, nós já vamos ter as aulas práticas. Então, uma semana vem um grupo e na outra semana os demais. Depois inverte aqui, né? Quem veio primeiro vai por segundo e assim por diante. E aí nós vamos ter também o que? Análises de qualidade do leite, análises de qualidade de vegetais, né?
nós vamos ter aula prática de atividade de enzimas, né? Vamos ter aula prática desses aspectos aí bem rudimentares, assim, por exemplo, também de grãos de cereais, né? E os outros conceitos estão descritos aqui. No final, então, do semestre, lá no encontro 17, nós teremos a aula sobre avaliação sensorial de alimentos. Nos outros anos, quando a disciplina era totalmente presencial, sempre iniciava pela análise sensorial de alimentos, e a gente fazia um trabalho, né, de botar em prática a análise sensorial. Então, era bem legal, porque os grupos se dividiam e a gente fazia todo o processo, né, do início ao fim, inclusive, com a parte da análise estatística dos resultados depois. Então, isso sempre gerava trabalhos muito bons. Mas agora, com a pandemia, a gente não pode, né, estar fazendo a avaliação sensorial. As pessoas não podem estar provando alimentos, essas coisas assim, né, muito arriscado, devido ao Covid, né. Então, essa parte nós vamos, infelizmente, só ver ela teoricamente. Uma coisa que eu quero combinar com vocês é que os materiais, né, as aulas, os exercícios, as apostilas de aulas práticas, eu vou colocar tudo aqui no Moodle, que eu acho que facilita muito, né? Porque aí vocês vão ter um lugar, não precisa ficar mandando por e-mail, né? Isso aí já está tudo aqui nesse espaço que é da disciplina, tá? Se porventura, em algum momento aí durante o semestre, tivermos que fazer algum rearranjo, ou seja, ter que voltar para a aula remota em algum momento, aí nós vamos utilizar o Moodle da mesma forma como vem sendo até aqui, né? Espero sinceramente que não tenhamos mais nenhuma curva alta de contágio, né? Que ninguém de nós pegue o Covid, porque se alguém pegar, a gente tem que ficar 7 dias sem aula, né, presencial, e assim por diante. Então, como é muito incerto isso ainda, né, nós não podemos descartar a utilização do espaço que a gente tem aqui, né. A prova é outra coisa que, de repente, nós vamos fazer no sistema e vamos fazer por aqui, que eu acho que não tem por que não fazer, né, a gente pode, então, em alguns momentos, ainda continuar utilizando o Moodle, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta com relação a isso? Professora, Sim. aí os materiais a senhora vai disponibilizar antes da aula? Sim, eu sempre coloco, né, que nem aqui dessa aula de hoje, eu coloquei já na quinta, eu acho, né? Eu sempre vou estar disponibilizando com antecedência, tá? Me facilita, né? E aí dá para vocês se organizarem também, né? Deixa eu só abrir aqui a aula de hoje. Mais alguém tem alguma dúvida? Tudo certo, então. Estão vendo aí, gente? Opa, isso aí. Vamos de novo. A gente até perde o jeito, né? Ué. Vocês estão vendo a apresentação aí? Não. O que você está apresentando para todos? Agora sim? Apareceu, mas está pequeno. E agora? Agora apareceu, prof. Ah, tá. Beleza.
Se por acaso cair a internet ou alguma coisa assim, vocês me mandem um WhatsApp, tá, gente? Porque eu dei 1 hora e pouco de aula semestre retrasado sozinha. Não tinha ninguém lá que tinha caído a internet. Então, por favor, me avise. E o pessoal dele me avisar e eu com o celular lá na cozinha. E dele a aula. Ninguém merece. Então, em bromatologia, sempre nós bromatos, né, quer dizer o que forma o alimento. Logia é o estudo, né, ver a quantificação desses componentes. Então, para se fazer isso, nós temos sempre que ter o quê? Um sistema de qualidade em laboratórios. Onde que se faz essa análise, né, de alimentos? Sempre é no laboratório. Esse laboratório, ou esses laboratórios, eles normalmente são divididos em laboratório de análises físico-químicas e laboratório de análises microbiológicas. Tem que ser, né, em espaços separados nas empresas. Então, no físico-químico, vai avaliar os componentes, né? E no microbiológico, então, faz-se a contagem, né, total padrão e a identificação dos micro-organismos. Por que é tão importante saber avaliar uma metodologia? Né? Onde que estão essas metodologias utilizadas, né, para fazer essa quantificação? Então, nós temos um órgão internacional chamado American Association, né, of Foods, de alimentos. É uma associação americana de química de alimentos, que é onde estão descritas, né, essas análises. No Brasil, nós temos o Instituto Adolf Lutz, né, que é o nosso órgão aí oficial das metodologias aplicadas em alimentos. Né? Então, nesses compêndios estão descritas inúmeras análises. Quando a gente fizer a aula prática, eu vou mostrar para vocês o Adolf Lutz, que tem análise, tem mais de, sei lá, 1000 análises de alimentos que podem ser realizadas. Então, o que depende da escolha da metodologia é o tipo de alimento que você tem, né? Qual é o tipo de amostra, né? Algumas, se tem mais gordura, se ela tem mais proteína, se ela tem mais açúcar, se ela é líquida, pastosa ou sólida, né? Então, isso aí vai definir que metodologia utilizar. Então, nas grandes indústrias, né, tem todo um pessoal que trabalha no controle de qualidade. Se vocês forem fazer uma visita aqui na JBS, para visitar, então, o laboratório, vocês vão ver que são profissionais que só vão trabalhar naquele setor, né? Ficam lá o dia todo fazendo análise das amostras, no caso aqui, então, dos pedaços, né, das etapas do beneficiamento do porco e também do produto final, que aqui eles fazem, então, o presunto, né? Então, isso aí tem que ser avaliado todos os dias, são várias amostras que vêm para análise, né? Para que serve isso, né, gente? Para se saber que tipo de produto eu estou produzindo, para saber que tipo de matéria-prima eu estou recebendo, né? E como que esse meu produto está indo para o mercado. Porque você sabe que alimentos, eles podem provocar doenças bastante sérias, né? Inclusive, pode levar as pessoas à morte, se tiver com bactérias patogênicas em alta quantidade, se tiver, por exemplo, com algum aditivo químico em uma quantidade maior do que é permitida, né? Pode-se ter vários tipos de problemas. Então, o departamento de qualidade vai impedir, né? Serve especificamente e principalmente para impedir que pessoas se contaminem ou que, né, tenham problemas de saúde em função desse alimentar do produto aí que é produzido naquele espaço. Outra coisa, dentro das indústrias também tem que ser controlados, né,
o grau de contaminação microbiológica do ambiente, do ar, né, dos equipamentos, das paredes, daquele ambiente ali. Então, essa parte tem que ser feita pela microbiologia. E também se vai ter o máximo permitido que pode ter de micro-organismos ali, né? Então, é bem importante esse setor dentro da produção de alimentos. Então, o método analítico, para ele ser confiável, ele tem que ter exatidão, né, precisão, uma sensibilidade bastante apurada e uma rusticidade, tá? Ele pode ser, vocês vão ver que tem análises muito simples, como, por exemplo, determinar a umidade cinzas, né? Elas são simples, porém elas são bem específicas, né? Você pode ter uma análise simultânea, mais de um método, né? Para determinar os componentes alimentares. Tem que ter aplicabilidade e tem que sempre levar em consideração o tempo para fazer essa análise e o custo que ela tem, né? E também aqui, muito importante, as considerações ecológicas, quanto que vai gastar de determinado reagente, se esse reagente é poluente, o que fazer, né, com os resíduos de uma análise, né? Não se pode simplesmente descartar se você tem um resíduo que é ácido, que é muito básico, né? Ou que tem metais pesados, você tem que armazenar, depois você manda para alguma empresa que faz, né, a reciclagem disso. Então, são várias coisas, né, que dentro de um laboratório precisam ser bem cuidadas. A exatidão, ela vai ser resultado do quê? De uma recuperação, né, ou seja, de você fazer várias vezes a mesma amostra e ter o mesmo resultado, comparar com outro método de referência, e também usar materiais de referência. Então, por exemplo, se a análise é quantitativa, né, eu preciso ter os reagentes que a gente diz PA, né, padrão de pureza, né, não pode ser qualquer reagente. Você prepara soluções, as soluções elas precisam ser aferidas e calibradas, as vidrarias precisam ser calibradas, e assim por diante, né? A precisão de uma análise, ela vai ser dada pelo quê, né? Pela repetibilidade intralaboratorial, que, então, para a mesma amostra no laboratório, normalmente vai ter o mesmo resultado. E pela reprodutibilidade interlaboratorial. Então, em mais de um laboratório, né, vai dar o mesmo resultado. A reprodutibilidade intralaboratorial, ela tem com métodos vantajosos, condições para realização do estudo interlaboratorial, e ela tem alguns objetivos, né? Então, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, existem várias universidades que têm, né, os seus laboratórios credenciados no Ministério da Agricultura, e eles fazem a comparação, né, de resultados, por exemplo, para farinha de trigo, né? O resultado de proteína e lipídios e carboidratos é muito parecido, né, dos trigos que são produzidos aqui no estado. Então, esses dados, eles têm que ter, né, essa repetibilidade, tanto ser feito na Universidade X ou na Universidade Y. Nós temos, então, vários erros que podem acontecer, né, durante o desenvolvimento de uma análise. Os erros absolutos são aqueles que dão a diferença entre o valor medido e o valor verdadeiro, que mais ou menos você sabe, né, que a farinha de trigo tem 13 a 14% de proteína. Se você faz a medida e dá 8% ou dá 20%, você sabe que está fora, né, do valor verdadeiro. Então, tem um erro na análise, né? O erro relativo
é o erro absoluto expresso em termos relativos, né? Então, se você tem o erro absoluto, automaticamente você vai ter o erro relativo. E o desvio é o erro aparente de uma mesma medida, né? A gente mede o coeficiente de variação e o desvio padrão. Tá? Erros, então, determinados, que são detectados e evitados, né? Que pode ser o quê? Do método, alguma reação que ficou incompleta, a sensibilidade do indicador. Para erros instrumentais, pode ser vidraria mal calibrada, equipamento com defeito. Pode ser, né, erro originário de reagentes que não estão mais efetivos. Erros do operador, então, né, que é quem vai fazer o analista, né? Perda de amostra, deixar a cadinha esfriando fora do dessecador, né? E daí fazer a pesagem, ele vai absorver a umidade, vai dar uma umidade maior. Erros pessoais, então, do indivíduo inapto, tem pessoas que não nasceram para trabalhar em laboratório, né? Ela não tem, a gente tem que ter uma capacidade de manejar vidrarias, balança, equipamentos, né? Concentração na hora de fazer cada etapa. O ambiente do laboratório é um ambiente que tem que ser calmo e tranquilo, ele não pode ser agitado, ter música, ter conversa, ter gargalhadas, né? Outra coisa, não se pode comer dentro do laboratório, tomar nada, se precisa tomar água, tem que sair para tomar. Por quê? Que é um ambiente onde você vai estar rodeado, né, de soluções de reagentes, de equipamentos, de coisas que estão em aquecimento, né? Então, é muito difícil é muito fácil, quer dizer, você se errar ali e, né, ter problema. Então, essas coisas são proibidas. Sempre, sempre, sempre utilizar o jaleco, né? Calçado fechado, calça comprida, né? Para o caso de derramar alguma coisa, né? Não atingir as pernas, não atingir os pés. Então, apesar do verão, assim, né? Sandália, bermuda, dá vontade de entrar assim para o laboratório, vestido ou saia, mas não pode, né? Devido a exposição, né? Desses perigos todos, né? Que nós temos dentro do laboratório. E os erros indeterminados, então, só aqueles que são fora de controle, né? Acaba que tu nem identifica eles, né? Então, escolher um método ou outro vai depender do quê? Quanto de amostra eu tenho, quantidade dos componentes de interesse, a exatidão relativa, a composição química da amostra, o número de amostras que eu tenho para analisar e os recursos disponíveis, né? Tudo isso eu tenho que levar em consideração na hora de decidir, né, fazer análise desse ou daquele alimento por essa e aquela metodologia. Então, a qualidade, ela é dividida em sistema de qualidade, controle, segurança de qualidade, boas práticas do laboratório e acreditação do laboratório. Então, aqui eu tenho acreditação somente depois que eu tiver todos os outros sistemas já implantados. Credenciado é junto ao Ministério da Agricultura para alimentos. Então, se eu mandar uma amostra, né, de qualquer alimento para um desses laboratórios, eu vou receber um laudo, né? É um documento válido em todo o território nacional de que aquele alimento é composto por A mais B mais C, mais tem tanto disso, tanto daquilo outro, tá? E isso é válido em todo o território nacional. As pequenas agroindústrias, elas mandam avaliar, né, os seus produtos e recebem, né, então, esse resultado dessa análise e é o que eles utilizam para depois, então,
confeccionar as suas embalagens, né, a sua rotulagem nutricional. Grandes empresas de alimentos fazem isso periodicamente, né? Estão sempre fazendo essas análises para ver se os seus produtos mantêm aquele padrão, né? Por isso também é bem importante esse controle e garantia, né, analítica aí dos seus alimentos. Aqui, então, a gente já falou. Então, para que serve? Né? Para avaliar continuamente esses dados produzidos, avaliar a precisão, bem como a exatidão do método analítico, identificar, então, metodologias não confiáveis, né? Identificar necessidade de treinamento dentro desse grupo analítico, organizar e fazer os POPs e livros de registro. Os POPs é o procedimento operacional padrão, e também melhorar a produção do laboratório. Então, nós temos, né, uma escala, assim, 3 grupos, né, em que são divididas essas responsabilidades. Os administradores estabelecem as políticas de ação, asseguram recursos e mantêm a responsabilidade geral. O supervisor responsável pela aplicação do programa, prever e corrigir falhas, né, ter cooperação, propor troca de planos. E o operador, né, proporcionar, então, conhecimentos técnicos, assessoramento e orientação, escrever e revisar os planejamentos estabelecidos e se manter alerta, né, às modificações que vão surgindo durante a execução das atividades. Então, a organização do laboratório normalmente tem uma chefia também, né, e aí tem os outros funcionários que cada um faz, então, né, uma parte das análises, né? Tem alguém que só faz microbiologia, outro que só faz fisicoquímica, outro que só fica na planta, né, coletando amostras e envia para o laboratório, né, e assim por diante. Custo versus benefício, né? Quem implanta, no momento de implantar um controle de qualidade, claro que você vai ter um custo mais alto, porque você vai ter que montar todo o laboratório, comprar todos os equipamentos, as livrarias, os reagentes, contratar pessoas para trabalhar lá. E os benefícios não surgem imediatamente, né? Mas depois, em algum tempo, você tem o quê? Melhoria do produto, né? Que é oferecido pela organização. A imagem pública, ela melhora e ocorre, consequentemente, uma diminuição, né, das queixas dos clientes. Então, baixo custo, seu programa funcionar eficientemente. Depois que se implantou, né, se tem aí uma funcionalidade, uma praticidade bastante grande. As empresas grandes que processam tanto animais quanto o leite, né, elas são obrigadas a ter esse laboratório para fazer esse acompanhamento. Então, o plano de segurança, né, alimentar, segurança do alimento, ele é composto por 3 etapas: prevenir, avaliar e corrigir, né? A prevenção, então, evita a geração de dados inaceitáveis. Para isso, você tem que planejar, treinar, calibrar equipamento, padronizar a solução, manter os equipamentos funcionando corretamente. A avaliação, você vai fazer as análises em replicata, ter amostras controle, ter validação da metodologia e performance da equipe, depois que a equipe já está, então, digamos assim, acostumada a trabalhar, né, nos métodos. E, por fim, a correção, né? Se, porventura, volta, né, fazer o sistema analítico funcionar adequadamente. Então, se ocorre algum problema, você tem que corrigir, né? Corrigir defeito em equipamento, avaliar a metodologia. E o pessoal, então, que está nesse laboratório tem que sempre estar em treinamento. Treinamento constante é muito importante. Quais são os pontos críticos para uma análise, né?
A amostragem, a preparação da amostra, a instrumentação, os erros, o analista e a análise em si, né? Então, vejam que são várias coisas aí que podem, né, atrapalhar se não forem feitas corretamente uma análise. O que se quer, então, no controle de qualidade analítico, né? A produção de dados confiáveis. Ah, beleza, eu tenho 30% de óleo, né, de gordura um grão de soja, vamos dizer. Eu tenho 8%, eu tenho 40% de proteína nesse óleo de soja, nessa amostra de soja. Então, tem que ser dados confiáveis, né? Para isso, então, eu tenho que ter uma boa amostragem, eu tenho que registrar, né, as informações, a formação, a manutenção, a experiência da equipe, o método a ser utilizado, eu tenho que ter um treinamento e uma instrumentação adequada, né? Então, quem vai me dar o resultado é uma máquina, né? É um equipamento. Então, eu tenho que ter garantias de que esse equipamento esteja calibrado, né? A parte principal é esteja funcionando bem e esteja calibrado. Aqui algo sobre certificação, né, de laboratórios, que é muito importante, né, ter, né, esse credenciamento, porque aí nós vamos ter que resultados confiáveis, né, e quem fiscaliza isso, então, né, é o Ministério da Agricultura. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos o controle, o laboratório de controle de qualidade de alimentos de origem animal, né, em Porto Alegre. E por que de origem animal é mais fiscalizada? Porque nas matérias-primas animais nós poderemos ter, né, o desenvolvimento dos micro-organismos patogênicos mais graves, né, os que podem até matar. Então nós temos que ter, e também essas amostras, tanto a carne quanto o leite, elas são mais perecíveis, né, em função disso, tá? Então, para que serve tudo isso, né, gente? Para garantir que, quando a gente vá ao supermercado e faça aquisição de alimentos, nós estejamos adquirindo alimentos seguros, tá? Aí vocês podem se perguntar, mas ainda assim tem muito produto que chega à nossa casa que não está adequado, né? Que não está dentro dos padrões. E nesse sentido a gente pode citar, por exemplo, o leite, né, o leite que é o alimento que mais aceita, né, ser diluído e ser, vamos dizer assim, alterado, né? Então, imagina se não tivesse todo esse controle, né, nas indústrias, que apesar de fazer tudo isso como rotina, né, ainda escapa, ainda vai para o mercado algum tipo de produto que não poderia ser comercializado, né? Então, é bem importante esse setor dentro de uma indústria, né, que tem o objetivo principal de minimizar erros, né? Imagina se não tivesse todo esse controle, como que a gente iria ainda adquirir produtos no supermercado, né? Então, é bem importante ter. E nós, né, como consumidores, a gente tem, assim, ó, um papel bem importante na questão de também denunciar, né, naquele número que tem lá do consumidor, né, queixas do consumidor, quando a gente adquire algum produto que está fora do padrão, né? Que normalmente, assim, a gente reclama, né? Mas reclama assim, comprei tal coisa e veio, né, ruim. Mas deixa de fazer a denúncia, né?
para aqueles números que tem, né, nas embalagens. Então, a gente precisa fazer isso, né? Quando tem, por exemplo, contaminação física, né? Tem cabelo, tem, né? Pode ter tanta coisa, pedra dentro, madeira, e a gente acaba não ligando, né? Não fazendo o apontamento. Tá aparecendo a apresentação aí? Tá aparecendo, prof. Beleza, obrigada. Então, é um esquema geral aqui para uma análise quantitativa. Qual que é a diferença entre uma análise quantitativa ou qualitativa, né? Qualitativa, o próprio nome já diz que é qualidade, né? E numa análise de alimentos vai dizer se tem ou não tem, né? Um determinado composto, mas não diz quanto. Na quantitativa, a gente faz a medida de uma quantidade física, né? Tem, por exemplo, tem açúcar e tem 14% de açúcar. Na qualitativa, só vai dizer se tem ou se não tem o açúcar, tá? Então, começa pela amostragem e preparo de amostra, são as etapas iniciais. Aí, depois a gente pega uma porção dessa amostra, faz a extração, a limpeza, a concentração, se é necessário, e aí submete ao método analítico. E isso gera um resultado que vai ter que ser confirmado, né, a sua identidade, ou seja, está próximo do que seria o resultado. E aí eu faço a interpretação e no final eu gero um laudo, né? Eu gero uma resposta, né, de análise daquele produto. A amostragem, ela é bem importante, né? Por exemplo, assim, chega aí, eu tenho, por exemplo, trigo para avaliar, né? Trigo em grão. Aí chega lá um caminhão de trigo, vamos dizer lá no moinho da Cotricampo, né? Como que eu vou retirar uma amostra, né, que seja representativa de um caminhão de trigo, por exemplo, né? O que vocês acham que tem que fazer? Me ajudem. Chegou o caminhão lá e ele tem que ser descarregado, mas antes de eles receberem o trigo, tem que fazer análise. Como é que vocês imaginam que isso é feito? Tem que coletar uma amostra? Isso. E como que eu faço? Como que você imagina que eu coleto essa amostra? Eu pego só num canto do caminhão 200 gramas? Eu acho que é um pouco mais. Eu pego um pouco mais e em lugares que me deem o todo. Por exemplo, no meio do caminhão, na ponta direita, na esquerda, na frente, na direita e na esquerda atrás, né? Então, eu vou lá e pego 100, 200 gramas de cada um desses pontos, misturo tudo e levo para o laboratório. Lá no laboratório, daquele todo, são retirados o quê? 50, 100 gramas para fazer as análises, né? Por que eu tenho que cuidar isso? Porque se eu pego só de um ponto, né, eu posso, dentro da lavoura, nem todo pedaço de trigo ou de milho, de soja, que seja igual, né? Então, eu vou estar pegando só de um lugar, posso ter erro, né? Então, sempre eu tenho que ter a garantia de que eu vou pegar uma amostragem do todo. Então, esse procedimento é pré-estabelecido para selecionar, retirar, preservar, transportar e preparar as porções, né, que são removidas de um lote, de uma maneira tal, então, que dê um grau de confiança de que eu retirei, né, uma amostra representativa do todo. E aí eu vou, então, reduzindo esse todo até uma amostra laboratorial.
Então, é o ato ou o processo, né, o conjunto de etapas que permitam a seleção da amostra de forma confiável para ser analisada como representante de um todo. Por que a amostragem é tão importante? Porque ela vai me dar resultados errôneos, né, se eu não fizer ela adequadamente. Por exemplo, se eu vou medir, né, uma lavoura de soja, o peso hectolitro, né, antes da colheita, ou a umidade, né, antes de colher, eu tenho que também amostrar pontos diferentes dentro daquele espaço de terra, né, cultivado. Não posso ir só num lugar, tá? E a amostragem, ela é a maior fonte de erro em análise de alimentos. Lógico, se eu não fizer adequadamente, isso vai dar um resultado diferente do esperado, né? Então, aqui tem um caminhão que é de trigo, né? E eu vou reduzir até a amostra laboratorial. Aqui, então, são as etapas do processo e os protocolos, né? E eu vou realizar para fazer, então, essa coleta. A redução da amostra bruta, então, vai variar conforme o tipo do alimento, mas normalmente, para alimentos secos, a gente faz o quê? Farinha, né? Eu não vou analisar o trigo semente, eu vou moer, né? Então, eu vou usar moinhos, né? Ou o mais que a gente utiliza, assim, por exemplo, no laboratório, é um liquidificador. Se eu pego, por exemplo, um salame, né? Eu tenho que tirar o envoltório e eu vou ter que triturar aquele salame e daí retirar uma amostra, né? Para pesar, para fazer as análises. Se eu pegar, por exemplo, bolacha, né? Pego um pacote de bolacha. O que eu vou fazer? Eu vou ter que moer essa bolacha, fazer, né? Triturar ela, para daí fazer a análise. E assim por diante. Produtos que já vêm, iogurte, geleias, o próprio leite, mais de pastosos a líquidos, não, eles já vêm prontos, né, para a gente fazer a avaliação. Mas os demais, né, todos têm que ser moídos, né. Então, é o que fala ali, né, são diferentes daí. Então, para preparar essa amostra, eu faço essa desintegração mecânica, depende do que eu vou avaliar, posso usar enzima para fazer isso, ou substâncias químicas, né? Então, isso faz o que? Evita a perda de material, remove partes não desejáveis, sem perder os constituintes de interesse, evita alterações de compostos instáveis, evita ações enzimáticas, evita a contaminação, promove a conservação do material, né? E por alteração de micro-organismos, perda de água ou por oxidação. Então, essa preservação da amostra, né, vai diminuir o quê? A atividade das enzimas, a alteração por lipídios, né, eu faço um controle microbiano e eu utilizo embalagens bem fechadas. Então, o que eu faço, por exemplo, depois que eu vou, então, avaliar um salame, né? Eu fiz a moagem, eu vou utilizar ali 15 gramas para fazer as análises, e o restante eu faço o quê? Eu vou colocar num recipiente fechado e vou manter ele sob refrigeração, até fazer todas as análises, né? Depois que eu tenho a conclusão das análises, eu tenho o laudo, eu posso descartar a amostra que eu deixei guardada, né? A gente faz isso com todos, né, os alimentos para, né, no período que está fazendo a análise, eu deixo a amostra guardada, né, refrigerada. Porque se alguma análise der errado, eu tenho como fazer uma repetição, né. Outra coisa importante, sempre nas análises eu vou fazer em triplicado, 3 de cada, né? Vou fazer umidade, eu vou pesar 3 vezes, vou botar na estufa, né? Para ter 3 resultados. Por que isso? Porque com 3 resultados eu consigo fazer o desvio padrão, né? Com 2 resultados apenas eu não consigo, só faço a média, né? Então,
Para ter confiança analítica, certeza do resultado, eu sempre vou fazer três vezes, né, o mesmo procedimento. E aí eu vou ter, então, um resultado que é confiável, né? Para isso, então, eu tenho que sempre preparar as vidrarias, né? Preparar as soluções. Eu nunca vou, né, vou preparar soluções em volume, né? Muito acima daquilo que eu vou utilizar, né? Todos esses cuidados que eu vou ter dentro do laboratório, eles vão evitar o quê? Desperdício, né? Vão evitar desperdício de soluções, desperdício de reagentes, todos os reagentes são caros, né? Na hora de preparar soluções, tem que também cuidar bastante, tem todo um método, né? Um procedimento que as soluções elas têm que ter um volume definido, isso é feito na própria vidraria, né? Eu tenho que ter a certeza que as balanças estão calibradas, que elas estão, né, pesando corretamente. Então, são vários cuidados, né, que vão garantir aí uma análise de alimentos bem sucedida. E isso tudo, então, vai repercutir aonde? Vai repercutir na qualidade desse alimento, no resultado, né, que a gente espera de um alimento seguro. E isto garante para nós, então, uma alimentação, né, mais saudável. Dentro de alimentos que são chamados ultraprocessados, então também a quantidade de aditivos que aparecem na embalagem, na rotulagem nutricional, tem que ser o que está dentro da amostra, né? Então, para cada tipo de aditivo, a gente também tem uma metodologia para identificação. Então, hoje em dia, não tem nada que não possa ser quantificado, né, medido dentro de um alimento. Todas essas metodologias já foram desenvolvidas, testadas e são utilizadas há bastante tempo, né? Então, a gente tem mais garantia aí do que está se alimentando. Alguma pergunta, pessoal? Entenderam bem tranquilo? Essa primeira parte é bem introdutória mesmo, né? Viu, prof? Em Sim. relação às aulas, essa aula semana que vem vai ser online. É. Vai ter mais algum período online ou todos presenciais daí? Aí depois, se Deus quiser, tudo sempre presencial, Ney. Tranquilo. Tá? Tá na hora, né? De a gente voltar a se enxergar. Graças a Deus. E graças a Deus ir para um laboratório, fazer as aulas práticas, né? Botar a mão na massa. É muito bom. Todo mundo tem jaleco, né? Tem sim, vocês fizeram lá no primeiro Foi semestre. feito no primeiro semestre, acho que foi feito. Acho que não usaram, né? Usaram um pouco. Ah, no primeiro semestre a gente fez, né? Aula prática. Sim, foi feito, mas usamos o quê? 2, 3 vezes, né? 2, 3 vezes. Não, agora vocês vão, que nem diz o outro, o jaleco se paga esse semestre. Professora, Sim. a gente que está no segundo semestre não tem jaleco, então tem que providenciar, tem algum lugar que faça? Tem que providenciar, sim. Tem ali, acho que a Carol Uniformes faz. Tá, mas tem que ter alguma coisa específica, um nome, Não, alguma coisa assim? não. Mas simples? Jaleco branco. É. Tem outra que faz ali no lado da casa das noivas. Tem, eu não lembro o nome agora. Mas ela confecciona também os jalecos. Então, nós vamos usar o laboratório daqui 3 semanas. Na quarta semana de aula. Então, até lá dá para providenciar.
para quem não tem, né? Certo, gente? Então, por hoje era isso. Nos vemos na semana que vem. Já vou colocar a aula da semana que vem no ambiente. Boa semana a todos, bom retorno. Tenhamos aí um semestre diferente, né?